Bem, vamos estudar então a respeito deste Deus tão maravilhoso, a respeito deste Deus que é o Criador de todas as coisas. Sabemos que esse atributo de Deus, este atributo que o coloca realmente na posição de Deus para todos nós, é fundamental para a nossa fé. É fundamental que saibamos que Deus é quem criou todas as coisas e a partir do nada. O homem, ele pode fazer muitas coisas, ele tem as suas invenções, mas tudo que o homem faz e inventa, ele copia da natureza, ele copia da sabedoria, da mente deste Deus tão maravilhoso, este Deus que é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. E para estudar este atributo tão maravilhoso do Senhor, que nos leva aos seus pés em verdadeira adoração, primeiro nós vamos orar. Orar a este Deus fiel, poderoso, Criador de todas as coisas. Então eu quero que você faça comigo esta oração, dizendo assim: Senhor, graças te dou por todas as maravilhas que criaste. Tu és digno, pois todas as coisas vieram a existir por teu poder incomparável. Ao som da tua voz e por causa da tua vontade, tudo veio à existência. Só tu és Deus, digno de receber toda a adoração. Toda a natureza revela a tua glória, a tua grandeza, o teu poder, a tua sabedoria. A criação declara abertamente a tua existência. Nenhum outro é criador, somente tu, Senhor. Tudo foi criado por ti e subsiste pelo emanar da tua vida. Tu és a fonte da existência. Não há nenhum outro que se compare a ti, nenhum outro ser digno de adoração. Quão terrível é qualquer tipo de idolatria, Senhor. Jamais qualquer criatura pode ser maior ou melhor que o próprio Criador. Por isso, somente a ti adorarei e prestarei culto. Nenhum outro ser receberá a minha adoração. Somente diante de ti, Deus amado, eu me prostrarei enquanto viver. E com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento, adoro a ti. Não há espaço para mais nada ser adorado em minha vida. Tu és o centro do meu viver e de minha adoração. Aleluia! Adoro e amo a ti, acima de todas as coisas. Aleluia! Ah, como é maravilhoso poder adorar ao Senhor, sabendo que somente Ele é Deus, somente Ele é o Criador de todas as coisas. Sabemos que o diabo busca adoração, mas Deus busca adoradores. O diabo quer apenas ser engrandecido, ser enaltecido, ser colocado num trono e ter criaturas servindo para o seu orgulho, a sua soberba tão grande. Mas Deus não procura adoração. Deus não precisa de adoração. Deus quer adoradores. Porque quando nós o adoramos, quando nós nos chegamos a Ele e quando percebemos quão grande Deus é, quando examinamos e vemos que somente Ele é o Criador de todas as coisas, nós temos de nos prostrar, nós temos de render graças, nós temos de reconhecer a sua grandeza, o seu poder e, ao reconhecer Deus como Deus, nós somos abençoados. Como assim? Somos abençoados pelo conhecimento de Deus. Somos abençoados pela revelação do seu próprio ser, este ser tão perfeito em bondade, em justiça, em alegria, em santidade, em amor, em graça. E quando vamos conhecendo Deus, quando vamos admirando o seu caráter, quando vamos percebendo quão grande e quão maravilhoso Ele é, então nós vamos sendo iluminados pela sua glória. Nós vamos tendo refletidas em nós a luz do seu rosto.
Assim como a lua recebe a luz do sol e ela reflete esta luz e ela brilha e todos podem vê-la por causa desta luz refletida do sol, assim também nós. Nós podemos refletir a glória de Deus porque o Senhor habita em nós, naqueles que o amam, naqueles que o buscam, naqueles que o adoram. Sabemos que Deus nos deixou os 10 mandamentos e o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. E estes mandamentos, os 4 primeiros mandamentos do Decálogo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, nós sabemos que o resumo destes 4 mandamentos que são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem sobre a terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem lhes prestarás culto. O terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Estes 4 mandamentos estão relacionados com Deus, com a glória de Deus, com a adoração ao Senhor. É como se fosse uma haste vertical, nos apontando a adoração ao único e verdadeiro Deus. E estes mandamentos foram resumidos em um só, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Amarás. Quando nós conhecemos Deus e sabemos que Ele é o único Senhor, e este Deus perfeito, este Deus maravilhoso, este Deus fiel, este Deus que nos ama, este Deus que se revela a nós, este Deus que é o Criador de todas as coisas, nós somos levados a amar ao Senhor e a tê-lo no centro do nosso viver. E quando a nossa vida gravita em torno do Senhor, ao redor deste Deus maravilhoso, então todas as coisas estão perfeitamente em ordem e experimentamos o sentido da vida e experimentamos a verdadeira felicidade. Podemos entender para que fomos criados, para conhecer Deus, para amá-lo, servi-lo e desfrutar da sua presença. Vamos ver que a criação do universo e de todas as coisas, tanto no mundo espiritual como no mundo material, esta criação é atribuída ao Deus Todo-Poderoso de maneira inconfundível. Todas as coisas criadas, as que estão na terra, aquelas que nossos olhos podem ver com clareza, aquelas que precisamos de um microscópio para enxergar, aquelas que precisamos de um telescópio para poder discernir e ver, tanto o microcosmos, o macrocosmos, o universo, os seres celestiais, angelicais, arcanjos, anjos, serafins, querubins, tudo isto foi criado por Deus. E as Escrituras nos trazem esta declaração, esta revelação de Deus como Criador. E a Bíblia começa exatamente no seu primeiro capítulo, cronologicamente, e estando aqui disposta para a gente estudá-la, nós temos o primeiro capítulo da Bíblia como capítulo da criação de todas as coisas. Deus colocou ali como uma pedra fundamental para irmos crescendo no conhecimento de Deus, a base, o fundamento de que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo o que existe e, mais ainda, Ele fez a partir do nada. A revelação bíblica das obras criadas não tem a conotação de ser um tratado científico. Se assim o fosse, não estaria contida em apenas 2 capítulos iniciais das Escrituras Sagradas. Sabemos que aquilo que a Bíblia nos revela é exatamente para conhecermos Deus e termos o entendimento de como Ele fez todas as coisas. Não é o capítulo 1 de Gênesis uma proposta científica de falar da criação.
Nós sabemos que as propostas científicas, às vezes, se vamos falar apenas de uma célula, livros e livros e livros são escritos sobre a célula. Se a gente vai falar de pedras, pedras preciosas, se vamos falar do magma, vamos falar da crosta terrestre, livros e livros e livros e livros são escritos. Imagina quantos livros seriam necessários para se descrever todo o procedimento de Deus em toda a criação. Desde a criação dos astros, das estrelas, dos sistemas planetários, né? Como o sistema solar, das grandes galáxias, das nebulosas. Seria necessário que houvessem livros aos milhares. Não conseguiríamos ler tudo para compreender em todos os detalhes como Deus fez todas as coisas. Mas a proposta do Senhor é, de uma maneira muito simples, nos trazer a criação do mundo, a criação de todas as coisas nestes 2 primeiros capítulos da Bíblia. E a criação, ela vem com a formação primeiro da luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Houve a separação da luz e das trevas. A luz foi chamada dia, as trevas noite. Nós vemos como Deus criou, então, fez separação entre as águas, acima nos céus, aqui na terra, separando a porção seca dos mares, dos rios, dos lagos. Vemos como que Ele cobriu a terra com plantas, como que Ele encheu a terra de animais, primeiramente as águas, os céus com as aves, e depois dos répteis e das aves. Ele então cria os animais terrestres, domésticos e selvagens, e a coroa da criação de Deus. Depois do sol, da lua, das estrelas, depois das plantas, depois das árvores, dos frutos, depois dos animais enchendo a terra, finalmente Deus faz o ser humano. Deus faz o homem. E o capítulo 2 do livro de Gênesis nos descreve a gênesis ou a origem do ser humano. Como que Deus fez o homem do pó da terra, como que Deus fez a mulher fazendo Adão dormir ou anestesiando o homem, fazendo uma cirurgia no homem, tirando uma de suas costelas, um osso que seria regenerado. Deus então transforma aquela costela, tira ali o DNA, tira ali, Deus tira do primeiro ser criado, ser humano, Ele tira Eva. E do casal, então, vem toda a raça humana. A palavra de Deus nos conta, nos mostra. E a ciência hoje vai chegando devagarinho, 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 a constatar toda a realidade da criação. Há muitas pessoas que dizem, Adão e Eva é lenda. Isso aí é lenda, isso aí é uma figura de linguagem. Absolutamente. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sabemos que o nosso corpo, ele depois da morte, ou da separação do ser espiritual, da separação da alma, do espírito, do corpo, que é a morte física, este corpo se deteriora. Esse corpo, ele vai sendo consumido e ele volta ao pó. Ele volta a ser pó. Ossos, carne, nervos, sangue, tudo isto vai voltando a ser o que era. A matéria-prima, pó. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Vemos então que as Escrituras nos mostram, nestes 2 primeiros capítulos da Bíblia, a base da nossa origem. E quando o homem compreende isso, que nós não somos o fruto do acaso, nós não somos frutos de explosões e de acasos se combinando de uma maneira impossível, se assim podemos dizer, mas nós somos o fruto da mente maravilhosa, sábia de Deus. E não somente desta mente criadora, mas do seu amor. Somos fruto do querer, da vontade de Deus. Aprove a Ele nos criar e nos fazer em Cristo Jesus, seus
filhos. Vemos então que a revelação do Senhor não tem uma conotação científica, mas para trazer base para a nossa fé, para nos situar no plano da existência, como criaturas de Deus, como filhos de Deus. A descrição da obra da criação é mostrando de maneira ordenada como Deus faz todas as coisas pela sua vontade e a partir do nada. Deus disse então, haja luz, e houve luz. O homem sabe hoje que a matéria é energia condensada, energia transforma-se em matéria, matéria em energia, e nós vemos então Deus criando do nada a luz através da sua palavra. E no Evangelho de João, no capítulo 1, João vai nos dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Este Verbo é Jesus, Verbo é a palavra em ação. O Verbo é esta palavra. Jesus, ele mesmo disse a respeito de si mesmo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, se ele é o Alfa e o Ômega, a primeira letra e a última do alfabeto grego, ele é todo o alfabeto, ou com todas as letras, ele pode criar pela palavra todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, por Jesus, vivificadas pelo Espírito Santo. Este é o ponto inicial sobre a doutrina da criação de Deus. É olharmos para Hebreus 11:3, que diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos. Porque quando nós vamos provar pela ciência, a ciência ela está aquém de Deus. Ela está engatinhando em relação às revelações do Senhor em sua palavra. Quando a ciência dizia que nós estávamos num platô, ou que era uma tartaruga gigante carregando a Terra, e que existia o fim do mundo, e que a Terra era quadrada, ou outras coisas assim, a Bíblia já dizia da redondeza da Terra. A Bíblia já falava que a Terra é mais velha do que o Sol. A Bíblia já trazia a ciência para descobrir nas Escrituras os passos de Deus sobre a criação, sobre tudo que existe, tudo que há. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos traz esta revelação do Senhor. E é importante saber que nós cremos pela fé. Na verdade, todos nós vivemos pela fé. Todos os homens vivem pela fé. Por exemplo, fé é crer naquilo que eu não estou vendo, é a convicção daquilo que vai acontecer. Fé, por exemplo, se eu estou aqui assentada nessa cadeira, eu me assentei nela porque eu criei que ela poderia suportar o meu peso. Eu criei que eu poderia me assentar nela e eu não iria cair. E eu me assentei. Você que está assistindo a este DVD ou a este programa, você também creu que podia se assentar no sofá e ele iria suportar o seu peso. Quando você toma um ônibus, você crê que ele vai te conduzir ao seu destino, até onde você pretende ir. Quando você entra no seu carro e liga a chave, você crê que ele vai funcionar perfeitamente e você poderá conduzi-lo. Então, tudo que fazemos, na verdade, é por fé. É por fé. Todos nós temos uma medida de fé. E nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus. E tudo vai sendo provado que realmente há uma mente, há um ser superior, a beleza da criação. Ela nos mostra Deus. Ela nos aponta o Criador. Não há como olhar e contemplar um céu estrelado, ou olhar em um telescópio as estrelas, ou olhar em um microscópio a perfeição das células e sem crer em Deus, sem poder ver a beleza, a perfeição de Deus que criou todas as coisas.
Nós cremos sim, pela fé. Pela fé sabemos que tudo foi feito do nada, a partir do nada, feito por Deus. O texto de Hebreus nos mostra que a doutrina bíblica da criação está baseada na fé. Nós cremos. E nós podemos ver os atributos de Deus revelados nas obras criadas. A sua perfeição, a sua bondade, podemos ver a sua sabedoria e a sua onipresença em tudo que foi criado. Veio a nós pela revelação do próprio Deus e somente assim é que pode ser compreendida. Deus mesmo se revelou a nós. Se nós, tateando, pudéssemos encontrá-lo, como seria tão difícil. Mas Ele se revelou a nós. Ele se revela a nós através da criação, através das coisas que estão aí na natureza, mostrando a sua sabedoria, mostrando esta mente sábia que ordenou tudo de uma maneira tão maravilhosa, estabelecendo leis fixas na natureza. Nós podemos ver isto de uma maneira tão perfeita, podemos ver Deus na natureza. Deus se revela também através da sua palavra. Aqui na Bíblia Sagrada, nós encontramos a revelação de Deus. Ele nos mostra na sua palavra os seus planos, os seus projetos ao criar todas as coisas. Na verdade, Deus queria uma família com filhos semelhantes ao seu filho Jesus. Uma família para amar, uma família para que o conhecesse e pudesse desfrutar do que Deus é. Deus é amor. Deus não é só uma mente sábia, mas Deus é amor. E Ele se revelou a nós. Através da palavra, Ele se revela a nós, em nossos corações, em nossa consciência. Nós podemos ver Deus, nós podemos ter comunhão com Deus. Assim como a obra da redenção está oculta aos homens e só pode ser percebida pela fé. Então nós vemos que a redenção, a salvação, ela é revelada. Quando eu criei, quando você creu, os nossos olhos foram abertos e pudemos compreender o que Deus fez enviando o seu Filho ao mundo, enviando Jesus para nos salvar. Nós, quando temos nossos olhos abertos pelo Espírito Santo para compreender a obra da redenção, compreender que Jesus levou sobre si as nossas culpas, levou sobre si a nossa condenação para nos dar a sua vida. Ele se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Ele levou a nossa culpa para nos dar a sua bênção, para nos dar o seu nome de Filho de Deus. E nós podemos compreender estas coisas que são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Quanto à criação, até o diabo crê e confessa que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não pode criar nada, ele não pode fazer nada além do poder que lhe foi dado. E o poder de Deus é ilimitado. Deus pode fazer o impossível. A referência da doutrina da criação se acha espalhada por toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então nós temos a criação ali no livro de Gênesis e ela perpassa pelos homens de Deus, pelas palavras proféticas. Vamos encontrar em Isaías salmos ou textos belíssimos nos falando de Deus como Criador. Nós vamos ver nos salmos de Davi, os salmistas, Asaf e tantos outros, cantando a glória de Deus, a sua criação, o seu poder como Criador. Nós vamos ver Deus operando, vamos ver os profetas falando e vamos entrar no Novo Testamento e Deus como Criador sendo confirmado por Mateus, por Marcos, Lucas, João nos dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. As Escrituras nos mostram, no Velho e no Novo Testamento,
que Deus é o Criador de todas as coisas. Os profetas lembravam ao povo esta realidade, de acordo com os seguintes textos: Isaías 40, 42, 45, Jeremias 10, Amós 4. Aqui alguns textos dos profetas nos dizendo isto. E eu quero ler um pouquinho destes textos em Isaías capítulo 40, o versículo 26, nos diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Nós sabemos que os homens, os astrônomos, estão aí estudando as estrelas e nós não temos nomes para todas as estrelas. Nós não temos a conta de todas as estrelas. Para nós, seres humanos, nós dizemos que o número das estrelas é infinito. Não demos conta de catalogá-las, de contar todas elas. E o texto aqui está nos dizendo que Deus, com seu eterno poder, Ele chama todas as estrelas pelos seus nomes. Cada uma delas, Ele as criou, Ele as fez. No versículo 28 está escrito assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus é o Criador. Isaías nos fala isso aqui no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Deus é o Criador. É aquele que fez, que criou todas as coisas, tudo que existe foi feito por Ele e para a sua glória. É bom você anotar estes textos e marcá-los em sua Bíblia para estudá-los um a um. E nos Salmos também se cantava esta verdade absoluta e fiel, como no Salmo 33, 6 e 9, Salmo 92, 2, Salmo 102, 25. Vamos citar, por exemplo, o Salmo 90, o versículo 2, que diz: antes que os montes nascessem, ou se formassem a terra e os mares, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza. Tu tens sido, antes que os montes nascessem, antes que se criassem, Tu és Deus, de eternidade a eternidade. Nós vamos ver que Deus, como Criador, nos traz o entendimento de que, abrigados debaixo das suas asas, somos invencíveis, somos protegidos de todo mal, de todo perigo, estamos guardados por aquele que pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Estamos guardados, abrigados por aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, porque para Ele não há impossíveis. Aquele que pôde fazer e criar do nada, com a sua palavra, todas as coisas. Este é o nosso Deus. Vamos ver que no diálogo de Deus com seu servo Jó, que estava passando por terríveis provas de sua fé, Deus se manifestou a ele, revelando-lhe esta doutrina fundamental para o coração humano. Aqui em Jó, no capítulo 38, no versículo 4, vamos ler o que diz. O Senhor diz assim para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando Jó questiona Deus, dizendo: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo injustamente? Será que Deus não sabe que eu tenho vivido com justiça, que eu tenho feito a vontade dEle, que eu sou inocente? Será que Ele não vê isto? E Deus então chama Jó para um confronto e Deus começa a mostrar que Ele é o Criador
de todas as coisas, que Ele é o Senhor e que Ele fez tudo, tudo que existe pelo seu poder. Ele traz para Jó esta teologia, este entendimento de que Ele é o Criador e de que Ele sabe todas as coisas e Ele criou todas elas. Este conceito de Deus, este entendimento de Deus, traz para nós conforto para o nosso coração. O entendimento de que Deus pode. Quando a pessoa está, por exemplo, com uma enfermidade incurável, quando está numa situação impossível, ele pode saber que se Deus criou todas as coisas, se Deus do nada fez tudo o que existe, Ele pode do nada trazer uma solução para as nossas vidas, trazer uma resposta para o nosso coração, porque Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. E Deus dialogou com Jó, e Deus quer conversar conosco e mostrar o seu poder e mostrar a sua grandeza. No Novo Testamento, encontramos esta revelação sendo reiterada de maneira abundante e inconfundível. Então, nos profetas, em Isaías, em Jeremias, em Amós, e no livro de Jó, no Gênesis, nós vemos Deus como Criador. Mas também no Novo Testamento, nós vamos encontrá-lo na Nova Aliança. O Deus dos cristãos, o Deus que se revela através de Cristo Jesus, é este Deus que é Criador. Quando o judeu guarda o sábado, o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias Deus criou os céus e a terra, tudo que neles há, e no 7º ele descansou. Então, Deus estava querendo que o homem, que os seus filhos, que aqueles que têm a revelação da sua vontade, pudessem proclamar de uma maneira visível a glória de Deus manifesta na criação. Então, ao guardar o dia do sábado, e quando todos os homens em toda a terra separam um dia da semana para descansar, para santificar aquele dia, eles estão dizendo, confirmando, Deus criou em 6 dias todas as coisas e no 7º dia ele descansou. E vamos ver no Novo Testamento que Deus também se revela como este Deus Criador. Vejamos estes textos. João 1:1 e seguintes, Atos 17:24, Romanos 1:20, 25, Colossenses 1:16, Hebreus, Apocalipse. E vamos vendo nestes textos como que Deus se manifesta. Em João capítulo 1, ele diz, no princípio era o Verbo. Gênesis começa com a criação, o livro de João nos remonta antes da criação, antes de existir a terra, o mar, as estrelas, antes de existirem os anjos. No princípio era o Verbo, era Deus, era o Criador. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Lá na criação, nós vemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali, Elohim, no plural, porque nós vemos ali Deus, o Espírito Santo e o Filho. Estão ali na criação. Jesus, o Filho de Deus, lá no Velho Testamento, ele é chamado Pai da eternidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este menino que nasce não é uma criança qualquer, não é um homem qualquer, mas é o Filho de Deus, é Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Trindade. O Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós e ele é o Pai da eternidade. Ele já existia antes da criação. Aqui em Atos 17, no versículo 24, está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários
feitos por mãos dos homens. Então, o Novo Testamento aqui, Paulo está trazendo esta mensagem linda aos filósofos, aos gregos ali em Atenas, e ele diz que Deus, que fez todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele vai habitar no templo que ele fez, que é o nosso corpo. Então temos aí nestes textos maravilhosos o Senhor nos dizendo isso. Em Romanos capítulo 1, o versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Deus se revela através das coisas criadas. Deus mostra quem Ele é através da criação. E nós podemos ver que Deus é grande, maravilhoso, fiel. O texto também de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O verso 17 diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então nós vemos aqui no Novo Testamento o Senhor Jesus, o Senhor Deus, se revelando como Criador de todas as coisas. Deus se revela aos homens como supremo Criador e idealizador de todo o universo que lhe pertence inteiramente. Tudo que Deus criou pertence a Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Todos os homens, todas as nações, todas as tribos, línguas da terra, tudo pertence ao Senhor. O diabo é um usurpador, é um ladrão que veio roubar, matar, destruir, veio roubar e está aí usurpando as coisas que são de Deus. Mas ele terá de se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus é o Senhor, nosso Deus é o Criador e a Ele pertencem todas as coisas. Na era presente, na era vindoura, tudo pertence ao Senhor. Deus não teve nenhuma matéria-prima inicial para fazer o universo. Deus mandou que acontecesse. Deus deu a palavra de ordem e pela sua palavra todas as coisas vieram a existir. Ele criou tudo do nada através de sua palavra e da atuação do Espírito Santo. Nós vemos que até hoje, mesmo depois de terminada a obra da criação, há o poder na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder inerente em si mesma. Nós temos ouvido de milagres, de curas maravilhosas do Senhor fazendo, não só como no Novo Testamento nós encontramos o coxo andando, mas um morto de 4 dias, cujo corpo já está entrando em decomposição, ele ser completamente restaurado pelo poder e pela palavra de Deus. Jesus disse: Lázaro, vem para fora, sai para fora. E no poder da palavra dele, aquele poder tão grande, Lázaro não só volta à vida num corpo saudável, perfeito, como na força da palavra do Senhor, ele veio amarrado, ele veio com os pés e mãos atados, ele não veio andando, ele não veio na sua força, ele veio na força da palavra do Senhor. Este é o nosso Deus. A sua palavra tem poder. Poder para criar do nada, poder para trazer à existência o que não é, poder para fazer o impossível, porque Deus não precisou de matéria-prima para a sua criação. Este conceito bíblico é muito importante, pois elimina a ideia de que a matéria seja eterna. Não é a matéria que é eterna, não existiu uma matéria-prima de início eterna, ela foi criada por Deus.
E está aí a lei da biofísica, não é? Nós vemos que as coisas, elas caminham para um caos irreversível. Todas as coisas vão se envelhecendo e morrendo. As estrelas morrem, os rios, os frutos, os homens. O que é matéria tem começo, meio e fim. Tem o seu nascimento, tem o seu desenvolvimento e tem também o seu final, a sua decomposição. Mas Deus é eterno. Ele é eterno. E Ele nos traz a vida eterna para cada um de nós que cremos nele, que cremos que Ele criou todas as coisas e que cremos que Ele restaurou todas as coisas em Cristo para a sua própria glória. Então, Ele criou do nada todas as coisas. A criação é atribuída ao Pai, de acordo com estes textos, Gênesis 1:1, Isaías 44, 45. É atribuída ao Filho, João 1:3, 10, Colossenses 1:16. É atribuída ao Espírito Santo, Gênesis 1:2, Jó 26:13. E são dezenas de textos bíblicos trazendo esta confirmação. Que tudo foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Elohim. Este Deus que disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre as coisas que foram criadas. Tenha ele domínio. Façamos o homem. A Trindade se reúne. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O versículo 2 do livro de Gênesis diz, o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Aquele pairar ali é um verbo que significa chocar, como a galinha está chocando seus pintinhos, gerando, trazendo a vida, o calor. Assim o Espírito Santo trouxe a existência, a vida, a palavra, ele vivificou a palavra, que é o Filho, e obedecendo a ordem do Pai, tudo ali vai sendo criado pela operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso cremos que neste Deus triuno, neste Deus que é eterno, neste Deus perfeito, este Deus criador, este Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno é o criador de todas as coisas. Toda a obra da criação teve na Trindade o seu surgimento. Então, todas as coisas foram feitas pelo Senhor. Todas. Até o diabo. Só que ele foi criado perfeito, bonito. Ele foi criado com poder para estar cuidando da terra, para estar sendo guardião, para estar a quem Deus entregou tantas coisas subordinadas a ele. Deus o colocou como o sinete da perfeição, como o mais lindo ser angelical criado pelo Senhor, o querubim da guarda, e o colocou aqui na terra, mas ele se ensoberbeceu, achou-se no seu coração a vaidade, o orgulho, ele era abaixo de Deus e ele quis ser igual a Deus. Ele quis colocar acima das nuvens o seu trono. E então a maldade foi achada no seu coração. Ele leva consigo 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 do exército de anjos do Senhor. E então toda maldade destrói aquela beleza que havia nele. Mas Deus o criou para ser perfeito, para ser uma bênção. E ele desviou dos planos de Deus. Deus também criou cada homem, cada um de nós. Deus criou o homem, Adão e Eva, e vieram seus filhos para serem conformes à imagem de Deus. Mas o pecado distorceu esta imagem. E em Cristo é que nós vamos ser novamente restaurados. Mostra também o texto que também Deus é separado de sua criação, em contraposição ao que afirma o panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus. Pedra é Deus, árvore é Deus, a flor é Deus. Não, tudo não é Deus.
todas as coisas estão em Deus, porque Deus está presente em todo lugar. Mas a criação é separada de Deus. A criação do homem, entretanto, foi a partir da matéria-prima da terra. Tu és pó e ao pó tornarás. Então, o homem, Deus não disse, haja o homem, mas Deus fez o homem. Uma obra artesanal de Deus. Ele fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A citação de Paulo em Efésios 4:6 nos mostra o Deus transcendental, independente de sua criação e também imanente, presente na criação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, Paulo aqui está falando da transcendência de Deus, dizendo que nós temos um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, Deus e o homem. Mas ele diz da imanência de Deus, que Deus está em nós. E quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós o confessamos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, Deus habita em nós. Isto é maravilhoso. A transcendência de Deus nos mostra sua total independência da criação, sendo autoexistente e autossuficiente. Deus não precisa de absolutamente nada. Ele independe da criação. Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos louvores. Ele é autossuficiente, mas Ele recebe a nossa adoração, Ele se comunica conosco e Ele quer habitar em nós e ter comunhão conosco. Isto é maravilhoso. Deus habitando em nós, fazendo-nos a imagem, a semelhança do seu Filho Jesus. Sendo assim, a criação foi um ato de sua livre vontade e não por um ato necessário. Deus não precisava criar o universo. Deus nos criou porque Ele quis. Deus quis criar. Deus quis fazer. Deus quis se revelar ao homem. Deus quis amar ao homem. Deus quis salvar o homem. Deus quis nos fazer semelhantes a Ele. Foi um ato da vontade de Deus. Sendo também imanente, Deus se acha presente em toda a criação e esta depende totalmente dele para subsistir. Aí sim, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele totalmente. E não somente o homem, mas todo que foi criado, toda a natureza, os astros, o universo, os animais, as plantas, a terra. Todos nós precisamos do Senhor para existir, para nele nos movermos, para existirmos. É Ele quem nos sustenta. Na Confissão de Westminster, temos o objetivo da criação. Está escrito: Deus criou o mundo para a manifestação da glória de seu poder, sabedoria e bondade eterna. Ou seja, Deus nos criou para manifestar a sua glória, para se revelar o seu poder, a sua bondade, o seu amor. Para isto Ele criou e Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. A criação, portanto, é teocêntrica e sua intenção é exibir a glória do Senhor, ou no dizer de Calvino, para ser o teatro de sua glória. Então, todas as coisas revelam Deus. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não tem um dia igual ao outro, não tem um nascer do sol, um pôr do sol igual ao outro, não tem um céu com nuvens igual. Cada dia é um show maravilhoso do poder de Deus. Deus exibe em sua glória o seu ser, a sua capacidade criadora, a sua sabedoria e o seu amor para conosco. O propósito e alvo da criação podem ser vistos no Cântico dos 24 anciãos que adoram o Deus Todo-Poderoso, dizendo:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade. 11. No Cântico dos 24 anciãos. E estes 24 anciãos são seres humanos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir. Apocalipse 4, 11. Esse cântico dos 24 anciãos é muito importante. Nós sabemos que esses 24 anciãos são seres humanos que estão lá nos céus. João teve uma visão do futuro. Não sabemos exatamente se são os apóstolos, se são os patriarcas, mas são seres humanos. E eles cantam exatamente isso. Senhor, Tu és digno de receber a glória, porque criastes todas as coisas. Criaste, e por causa de Tua vontade, elas vieram a existir. O nosso cântico de adoração ao Deus Criador de todas as coisas. Também em Colossenses 1,16, vemos que Deus criou o mundo para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade eternos. Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória, quem Ele é. E nós podemos ver através da criação o caráter de Deus, a sua perfeição no que Ele fez. Os profetas proclamam a majestade do Senhor nas obras da criação. Vemos isto em Isaías, podemos ver em Jeremias, Amós, nos profetas do Velho Testamento. O profeta anuncia a vinda e o ministério de Jesus Cristo e Deus levanta-se como Criador para confirmar a profecia. Então, anuncia-se a vinda de Jesus e anuncia-se Deus como o Criador de todas as coisas, confirmando o cumprimento dessa profecia. Deus é o Criador de todas as coisas e não há outro além dele. Somente Ele, somente Deus pode criar, somente Deus tem esta palavra com este poder. Ele é o Todo-Poderoso e pode criar todas as coisas que existem do nada pela sua palavra. Jeremias anuncia às nações a glória do Deus Criador. As nações eram panteístas, as nações eram euteístas, as nações eram politeístas, mas Jeremias, ele traz a mensagem dizendo, olha, quando vocês chegarem em Babilônia, vocês dirão, os deuses deste mundo nada são, mas o Deus que fez os céus e a terra, este Deus não passará. É o Deus eterno, é o Deus Criador, é o Deus que é Senhor. E Jeremias fala a respeito dele. O Senhor adverte o seu povo a permanecer em obediência à sua palavra e preparar-se para encontrar-se com Ele, o Criador de todas as coisas. Ele diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para te encontrar com o Criador, com o Senhor de todas as coisas. O salmista canta a glória da criação e do Criador, Deus, o Criador. Ele diz no Salmo 19, não é? Os céus manifestam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra conhecimento a outra noite. O tema tema o Senhor toda a terra, ele diz. Temam-no todos os habitantes do mundo, porque Ele mandou e todas as coisas foram criadas. Pela sua palavra, Ele criou todas as coisas. E, finalmente, o Deus Criador é eterno. O Senhor lançou os fundamentos da terra. As obras da criação de Deus e a sua preservação com sabedoria atestam a Jó e aos que passam por aflição que nada está desapercebido por Deus, o Criador. Então, regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe toda a glória, porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e para Ele não há impossíveis. Adore ao Senhor, ao Deus Criador, com todo o seu coração, com todas as suas forças.
Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até nossa próxima aula.